Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. Olha pessoal, que lição maravilhosa, lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Então, nessa matéria de hoje, dessa escola dominical, nós vamos aprender que a igreja é divina e humana. Tem uma parte do céu e a parte da terra. Igual nós, somos cidadão celestial e cidadão da terra. A nossa cidadania terrena não anula a cidadania espiritual. E a nossa cidadania espiritual não anula a nossa cidadania terrestre. Então a igreja ela é visível e invisível. Visível é as paredes, é o templo. Invisível é o povo que vai subir. Então tem a igreja espiritual e a igreja física. A igreja física é propriamente dita como templo, onde nós vamos adorar a Deus. E a igreja espiritual é aquela multidão, o corpo de Cristo que vai subir no dia do arrebatamento da igreja. Então a igreja, ela tem uma natureza organizacional. E Deus é um Deus ordeiro. Deus trabalha com ordem. Até porque na criação, Deus cria tudo pela ordem. A luz foi em primeiro lugar. Ninguém faz nada no escuro. Deus é um Deus ordeiro. Deus é um Deus de ordem. Aqui na Bíblia, Paulo fala, faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, a igreja precisa de decência e ordem, principalmente nos cultos, decência e ordem. Decência e ordem na casa de Deus fala de organizacional, organização. A igreja não é só orar e pregar e salvar a alma, não. Por detrás da igreja espiritual tem uma igreja física, com CNPJ, com prestação de conta para a Receita Federal, com contabilidades, conta a pagar, conta de água, luz, credencial de membro, carta de membro, transferência. Então a igreja é dupla, divina e humana, do céu e da terra. Tem as partes burocráticas da terra. Quando a pessoa quer abrir uma igreja, ele vai te dar Receita Federal, através de um contador, abrir um CNPJ, e aí ele vai conseguir todas as papeladas para um funcionamento ideal de uma igreja. Então a igreja tem uma natureza organizacional. E desde essa primeira aula eu gosto de falar duas coisas. A igreja ela é espiritual e material. Como espiritual, ela é um organismo. Como material, ela é uma organização. A igreja, portanto, é organismo e organização. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Essa é mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos tratando sobre a igreja como organização. Ela tem uma estrutura organizacional. A igreja espiritual, ela é um organismo. E a igreja material, física, é uma organização. Verdade prática, textual, melhor dizendo. Por esta te deixei em Creta, que puseste em boa ordem as coisas que te restam. E da cidade em cidade estabeleceste presbítero, como já te mandei. Tito 1 e 5. Então aqui na Bíblia, Paulo está mandando estabelecer obreiros, presbíteros, diáconos. Paulo fala, organiza a sua igreja em cooperadores, diáconos, presbíteros, que é o cargo que a igreja tem hoje. Quais são os cargos que as igrejas têm hoje? Eu sou da Assembleia e a maioria das igrejas são o mesmo, mas tem uns que mudam o sistema. O primeiro cargo nas Assembleias de Deus é auxiliar de escala ou cooperador. Depois vem o diácono ou diaconisa. Tem igreja que tem mulheres diaconisa e outras só homem. Depois vem presbítero, depois evangelista e depois pastor.
O cargo máximo na Assembleia de Deus é pastor presidente. Então vamos lá, o pastor presidente do ministério, pastor local, evangelista, presbítero, diácono e cooperadores. Tá bom, pessoal? Eu, pastor Josiel, passei em todas as escalas. Fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista e fui pastor. Dirigi igreja por 13 anos. Eu fui pastor presidente de um ministério aqui em São Paulo por 13 anos. Depois me uni com outro ministério e hoje só estou na direção da Escola de Teologia. Ó, a Escola de Teologia, a qual eu sou o diretor, tá bom? Curso básico, médio e bacharel. Se alguém quiser fazer o curso, me chama no WhatsApp. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, ao mesmo tempo que nós cristãos somos humanos, também somos divinos. Nosso espírito veio de Deus, é divino. Jesus também teve duas naturezas, a humana e a divina. O crente tem duas naturezas, natureza humana, que é o corpo, natureza divina, que é o espírito e a alma que veio de Deus, através do sopro lá no Jardim do Éden. E a igreja também é duas naturezas, a natureza da igreja humana e a natureza da igreja divina. A igreja, com a sua natureza humana, ela pega carta de mudança, carteirinha, CNPJ, presta conta de imposto para a Receita Federal, mesmo isento, mas faz declaração de imposto para o governo federal. E a igreja, como espiritual, ela lê a Bíblia, ora, evangeliza, ganha alma, faz culto, batiza com o Espírito Santo. Entendeu? Então a igreja precisa batizar o membro. Para batizar precisa preencher uma ficha. Então ela é junto, organismo e organização. A igreja como organismo, ela é espiritual. A igreja como organização, ela é física. Então, como eu falei no início, tem dois tipos de igreja. A física e a espiritual. E uma não anula a outra, é duas naturezas. A natureza da igreja física, ela precisa de cadastrar membro, fazer carta, credencial, CNPJ, nos órgãos competitivos da Receita Federal. E a igreja como espiritual, de ganhar alma, de orar, de curar. Então a igreja como organismo e organização. Como organismo, ela é espiritual. Como organização, ela é física, material. Tá bom? Introdução. A Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, também a organização, congregação da Assembleia de forma de governo, e a presente lição apresenta mostrar a natureza de organização da igreja. A igreja não precisa pagar aluguel? Tem igreja que não tem um templo próprio, precisa pagar o aluguel. Então a igreja, ela é organizacional. O organismo e organizacional. A igreja precisa orar, senão ela não sobrevive. Precisa ler a Bíblia, precisa de batismo com o Espírito Santo, espiritual. A igreja precisa comprar banco, som, pagar aluguel, fazer ficha de membro, organização. Organismo, divina. Organização, humana. Então, as duas naturezas da igreja, divina e humana. Na natureza humana, comprar banco, som, batizar os crentes para fazer ficha, cadastro. Natureza divina, orar, jejuar, ler a Bíblia, ganhar alma, receber o poder de Deus. Tito e a igreja na ilha de Creto. O apóstolo escreveu a Tito, Paulo vai dizer, coloca a igreja em ordem, paga o aluguel, consagra o obreiro, visita as viúvas, visita os órfãos, organiza, faz santa ceia. Olha, a santa ceia, no culto de ceia, a igreja é divina. Mas só que a ceia, ela teve que comprar pão, comprar o suco,
comprar o som, comprar cadeira, pagar aluguel. Tá vendo? Uma natureza não anula a outra. Igreja como organismo, igreja como organização. O pastor de Creta foi constituído pela igreja de Creta, o apóstolo Paulo. Paulo ele orava, visitava as igrejas, abria novos trabalhos, mas ele mandou os pastores se auto-organizarem. Se organiza aí, meu irmão. Põe alguém na porta para receber os visitantes. Põe alguém no bebedouro para dar água para os visitantes. Põe alguém ali no som para ajudar o som. Põe alguém na tesouraria, na secretaria da igreja. A igreja como organização. E também a igreja como espiritual, como organismo. Vai orar, ler a Bíblia, jejuar. A institucionalidade bíblica da igreja, a instituição paulina, a organização eclesiástica do apóstolo Paulo. Paulo foi um dos pioneiros missionários que apoiou a igreja, que ajudou a administrar as primeiras igrejas. Paulo foi quem abriu as primeiras igrejas, os primeiros trabalhos. Ele viu uma pessoa mais capacitada daquele trabalho, colocava a responsabilidade na sua mão e ia para outra cidade abrir outras igrejas. Paulo visitava as cidades, pregava nas ruas e nas praças. Quando tinha um número de 10, 20 pessoas, ele fazia um culto no lar que alguém oferecia. Depois de 6 meses, 1 ano, ele ia embora para outra cidade e deixava uma pessoa capacitada, uma pessoa responsável pelaquela obra. A igreja como instituição, podemos definir como organismo de forma visível da vida da igreja, de ser vivente. Então, aquilo que eu falei, a igreja como organismo, ela é espiritual. A igreja como organização, ela é física, tá bom? Organização. Tem no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostra que aqueles irmãos organizavam. Paulo fala lá que é tudo com decência e ordem. No local havia horário de culto. Tem que ter horário de culto para começar e para terminar, meu irmão. Preste bem atenção aqui, ó. Eu congreguei numa igreja que tinha horário para começar, só não tinha para terminar. Era meia-noite, meia-noite e meia, a Santa Ceia estava rolando ainda. Então, Paulo fala sobre a organização. Paulo fala sobre o culto deve ter organização e decência. Decência e ordem. Uma igreja de Deus, ela precisa de ordem. O pastor para mandar, o presbítero para auxiliar, o diácono para receber os visitantes, a secretaria para pegar o nome do nosso visitante, tesouraria para contar o dízimo. Olha aí, pessoal, não é só batismo com o Espírito Santo. Entrou o dízimo, vai para a tesouraria, contar o dinheiro. Então a igreja tem dupla natureza, divina e humana. Organização, Novo Testamento tem alguns, isso aqui eu já falei, a questão atual, organismo e organização. A ideia de que a igreja deve ser restringida a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra de Deus, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Isso no sentido de organismo. A igreja como organismo, ela ora, lê a Bíblia, ganha almas, faz culto de Santa Ceia. E a igreja como organização? Compra os pão da ceia, o suco da ceia, os bancos, o som, paga o aluguel. Entendeu, pessoal? Manda pintar a igreja. Mandar pintar a igreja não é espiritual, é físico. Já orar para Deus batizar é espiritual. Então, uma cidadania não anula outra cidadania. A experiência pentecostal, o movimento pentecostal moderno surgiu no contexto. Lembrando que Pentecoste, se baseado lá em Atos 2, é todas as igrejas pentecostais, inclusive as Assembleias de Deus que eu faço parte, tem um nome de pentecostal. O que é igreja pentecostal? A Assembleia de Deus é pentecostal. O que significa igreja pentecostal?
É que no Pentecoste, em Atos 2, o Espírito Santo desceu, foi no domingo, 9 horas da manhã. Então, ser pentecostal hoje é considerar o Espírito Santo com seus dons de cura, libertação, visão, os novos dons do Espírito. Quem crê nos novos dons e na manifestação do Espírito Santo é pentecostal. Igrejas que não são pentecostais, eles até crêem no Espírito Santo, mas não crêem na manifestação dos dons espirituais. Tá vendo aí, pessoal? Então tem dois tipos de igreja. A conservadora, que é a tradicional, que não crê na manifestação dos dons em línguas e curas, e a pentecostal, que considera a cura, língua estranha, os dons espirituais. Esse é o movimento pentecostal, aquele que crê na vinda do Espírito Santo, nas suas ações, nos seus dons. Essa igreja pode ser pentecostal. Eu falei nas aulas passadas como saber se uma igreja é de Deus ou não. É os 4 pilares da fé: Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. E o exclusivista, viu? O exclusivista. Esses 4 pilares, Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia, se alguma igreja descrer em um desses 4 pilares, não é igreja de Deus, não. E também ainda tem mais o exclusivista, que é um sintoma de seita. Nossa igreja é única, nossa igreja que salva. Nas Assembleias de Deus, nós dizemos que é a Assembleia de Deus que salva. Quem salva é Jesus Cristo. A placa da igreja não é importante. Lá no céu não tem placa de igreja. Se a placa da igreja fosse importante, não estaria lá fora pegando sol, chuva, poeira, vento. Lá no céu não tem Assembleia de Deus, Deus é amor, congregação universal, não. Tem um irmão que foi arrebatado, ele queria saber qual a igreja certa. E ele orou muito, muito, Deus arrebatou e levou lá no céu. Lá na porta do céu, ele perguntou, deixa eu te perguntar, anjo, quem é a igreja verdadeira lá no céu, que vai entrar aqui no céu? É a Assembleia de Deus, o anjo? Não. Então Deus é amor, que ora muito? Não. Então é a congregação do véu? Também não. Então é a batista? Não. E ele foi citando muito nome de igreja, o anjo não. Falei, então quem são os crentes que vão entrar no céu? Aí o anjo respondeu, são todos aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Então lá no céu não tem placa de igreja, tem uns que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Tá bom? É necessário organizar. Sem organização, ninguém vai a lugar nenhum. Deus vai aumentar o número da tua membresia se você for um pastor organizado. Se você for um líder desorganizado, Deus não tem como crescer. Primeiro você se capacita, se organiza, para depois Deus fazer crescer a igreja. A igreja, ela é organização. Ela é organismo e organização. A igreja não busca só o poder de Deus. A igreja cumpre os seus deveres fiscais diante do governo federal, da Receita Federal e de tudo mais. Conclusão, é importante entender que a organização e organismo não são elementos excludentes, e sim como um contrário, pois isso ajuda o arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. Portanto, meu irmão, na conclusão aqui, é que a igreja ela tem 2 funções, como organismo e como organização. Como organismo, ela é viva, espiritual. Como organização, ela é física, que precisa fazer os seus deveres diante da lei do homem. Não é só alugar um lugar e vamos orar. Não. Vai vir um fiscal pedir o CNPJ, o alvará de funcionamento, as documentação do corpo de bombeiro, a estrutura da engenharia para o teto não cair na cabeça dos crentes.
Então tem pastor que ele acha que é só espiritual. Vamos alugar ali, vamos orar. Não, meu irmão. A igreja tem a sua parte física diante da lei do homem e diante da lei de Deus. Diante da lei do homem, ela cumpre as leis. CNPJ, alvará de funcionamento, os documentos do corpo de bombeiro, a legalização do engenheiro para funcionar aquele prédio. Não é só orar, só orar. Se você colocar o povo dentro de um galpão e começar a orar e o teto cair, quem vai ficar o responsável? Como acontece aí em muitas igrejas, o teto cai, acontece de roubar, acontece de pegar fogo, entendeu, pessoal? Acontece muitas tragédias na igreja. Então, resumindo essa lição, a igreja ela é espiritual e ela é material. Ela é invisível e visível. A igreja invisível é o que vai subir. A igreja visível e invisível é o que vai subir. E a visível é o que vai ficar. É o templo, a documentação, a tesouraria, a secretaria, que presta conta para os homens, tudo vai ficar. Mas a igreja espiritual vai subir. Então a igreja é dupla, organismo e organização, tá bom? Essa é a lição de número 12. A última lição vai ser a 13. Perseverando na fé em Cristo. É a próxima lição. Agora eu vou mostrar para vocês que eu tenho um curso de teologia, básico, médio, bacharel e mestrado. E temos anel de formatura, ó. Mostra aqui. Olha aí. Isso aqui é o curso básico, 20 livros. Se você quiser o curso básico, são esses 20 livros. Aqui é a formatura que vai ter esse ano, vamos formar os alunos, ó. E aqui é o anel fino e anel grosso. Você pode dizer, pastor, eu quero o meu anel. Ó, o anel fino e o anel grosso. Tá bom, meu irmão? Anel fino e anel grosso. Aqui é a formatura e aqui é os livros. 20 livros é o básico, 40 livros é o bacharel. Me chama no WhatsApp e adquire agora mesmo os teus livros de teologia.